nós estamos aqui novamente com a nossa aula online, né? Sejam todos bem-vindos. Primeiro aviso, vão lá no chat, já escrevam o nome de vocês e de qual sala vocês são. Se são do segundo A e do segundo B, porque, como vocês sabem, são as duas salas juntas, tá? Então, não esqueçam de fazer esse favor para mim, porque eu estou gravando a aula, vai para o meu e-mail, aí eu olho lá no chat, aí eu vejo todo mundo, coloco presença bonitinho, que você sempre tem a questão da participação, tá bom? Então, hoje, olha, eu só queria dizer o seguinte, como sempre, a aula vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, Filosofia Nossa de Cada Dia. Quem precisar ir lá e ver de novo a aula, vai lá, porque nós vamos ter as aulas, né? A partir do dia 10/3, nós começamos as aulas online, depois teve dia 10/3, aí teve o recesso, aí teve a aula da semana passada, dessa aula e a aula que vem, vai ter 4 aulas, vai ter um roteiro, tá? Então, aí vocês vão precisar lembrar da aula, e vai estar lá, e aí vocês podem olhar. E eu quero dizer o seguinte, gente, como vai estar lá no meu canal do YouTube, eu vou refazer os vídeos depois, aí eu vou borrar a carinha de vocês, tudo para não ter problema. Então, eu só quero dizer o seguinte, como eu quero que vocês tenham acesso rápido às aulas, eu não consegui fazer isso ainda. Então, quem não se sentiu à vontade de que a carinha de vocês apareçam lá no YouTube, né, que é um lugar público, vocês me avisem que eu tiro na hora a aula do ar, tá? Eu não quero que tenha problema para vocês, tá bom? Mas eu vou... Ai, Alexandre, peraí. Melhorou, Alexandre? Para mim tá bom agora. Tá bom? É porque eu esqueci que eu estava de fone, eu tenho que ficar com o microfone aqui, porque senão vocês não ouvem. Agora tá ok. Então, gente, quem se sentir mal me procurando no privado, aí eu tiro a aula, tá? Mas essa aula até o final do dia vai estar lá, junto com as outras duas que já estão lá, tá bom? Então, vamos lá, gente? Samira, você não tá ouvindo nada, Samira? É só a Samira que não tá ouvindo ou todo mundo? Tá ótimo o som. Tá, ó, tá todo mundo ótimo o som, Samira. Eu tô achando que é a sua internet. Dá uma olhadinha aí. Eu tô no notebook, gente. O Carlos está falando, Samira, que pode ser seu celular. Dá uma olhadinha no som. Às vezes está desligado. Júlia, você tá ouvindo, querida? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É só a Samira. Então, acho que o problema é lá mesmo. Samira, dá uma olhadinha aí, tá bom? Quem que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Parece sem querer. Ah, tá bom. Beleza. Então, gente, vamos lá, né? Como sempre, a Pro vai compartilhar a tela. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né, sobre ética e moral, tá bom? Então, eu vou lá compartilhar a tela. Lembrando que ao compartilhar a tela, gente, eu não consigo ver vocês. Eu só consigo ouvir vocês, tá? Então, se tiver alguém querendo entrar, se tiver alguma dúvida, vocês parem e falam assim, professora, aí eu já sei, aí eu paro e sano a dúvida de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar rapidinho. Pronto, aqui. E a gente vai falando. Tem algumas coisas na aula que eu estou repetindo. Daqui a aula do 3º ano. Por que eu estou repetindo, gente? Porque, às vezes, o processo ensino-aprendizagem, ele também é uma catequese, né? No sentido que a gente tem que repetir as coisas, e o ser humano, ele é assim, né? A gente aprende por repetição. Hume já dizia isso, né? Então, olha lá, do começo, tá? Então, olha, hoje é dia 14, aí nós temos as habilidades, tá? Aqui, hoje nós vamos falar de liberdade, vocês já vão entender por quê, né? Na aula do CMSP eles deram esse tema, mas eu não, digamos assim, eu sigo as aulas do CMSP por causa das habilidades essenciais, não tem como, né? Mas eu não sigo, por exemplo, o mesmo esquema que eles usaram, né? Eu cito eles aqui e faço de um jeito que eu acredito que vocês vão entender melhor, tá? E como nós começamos a aula passada com o Cortella, eu vou continuar com o Cortella, tirando o tema liberdade dele, e aí a gente vai continuar. Tá bom? Lembrando, olha, falando do canal novamente, tendo alguma dúvida, vai lá, Filosofia Nossa de Cada Dia, se inscreve, olha a aula de novo, tá bom? Então, olha lá, vai gente. estar no canal e vai estar no blog da escola, né? Não, a aula online não. A aula online não vai estar no blog da escola, só no canal.
Ok. Porque, assim, o que nós queremos? Que vocês participem. Eu estou disponibilizando no YouTube, por quê? Porque eu acredito assim, que às vezes só a aula, uma vez só, não deu tempo. Então, vocês podem olhar de novo, tá? Mas no blog da escola não vai estar e você não vai achar, porque o nosso intuito é fazer com que vocês participem ao vivo, percebe? Ah, sim. Entendeu? Porque o certo é porque tanto é que quem está aqui na aula, eu já coloco ponto de participação também, tá? Não é só o roteiro que vocês vão fazer depois, mas essa questão, tá? Então, bora lá. E aqui sempre a dica da professora, todos nós somos seres racionais e pensem, não esqueçam disso. Todos nós conseguimos aprender. Então, essa lição e a lição que vai estar lá no blog da escola são diferentes. Não, agora que eu entendi a sua pergunta. Não. Ó, no blog da escola vai estar o meu roteiro. Aí vai estar no blog da escola. Mas eu entendi que você falou da aula online. Não. Ah, tá, não, o roteiro vai estar lá sim, o roteiro vai estar lá sim, e a gente vai avisar, tá? Porque como teve o recesso, a gente vai, como que se fosse, a gente vai expandir um pouco o tempo para vocês fazerem o roteiro, tá? Então, vai aderir a semana que vem, depois no final de semana que vem só vai ter todos os roteiros. Mas vai estar lá no blog, lá tem todos os, tá lá, com certeza tá lá no blog. Agora, o que eu falo é a repetição da aula, né, que tá lá se vocês quiserem ver a aula novamente, tá? Aí a aula online. Tá bom? Deu para entender? Deu. Agora? Às vezes a comunicação, às vezes, principalmente quando a gente não vê o outro, é difícil, gente. Não é fácil, não, porque eu estou aqui vendo a minha tela, eu não estou vendo vocês. E aí é difícil a gente, porque a expressão diz muita coisa de nós, né? E em sala de aula a gente consegue até entender, mas às vezes online vocês precisam expressar melhor aí para a professora entender. Então, essa daqui é a dica da professora em toda a aula eu vou falar, que é: todos nós temos a capacidade de aprender, só que alguns de nós aprendem fazendo, outros ouvindo melhor, outro fazendo desenho, outro escrevendo. Então, percebam como vocês aprendem. E ao perceber isso, usem isso da melhor forma possível. Eu aprendo quando eu escrevo. Tá, então nas aulas, escreve o máximo que você puder. Eu aprendo vendo imagens. Então, procure o que a professora falou e veja as imagens. Veja um filme sobre o assunto, e ajuda vocês mesmos. Tenham compaixão de vocês, meus amores. Ter compaixão é ver como você funciona, e isso só você vai saber. E usar isso a seu favor, tá bom? Essa é a dica da professora que eu vou falar toda a aula. Parece que alguém quer perguntar? Bom, então vamos lá. Então, na aula passada, eu citei o Cortella, falando da ética, a gente fez na aula passada a diferença entre ética e moral. E ele fala do quero, devo e posso. Uma pessoa ética é aquele que consegue juntar essas duas coisas. O quero, que é a vontade de fazer, o devo, que é a obrigação que você tem que fazer, e o posso, que é a liberdade. Então, hoje nessa aula a gente vai falar de liberdade, que é um dos passos para ser ético. É um dos passos, é um dos termos, é um dos consensos essenciais de quando eu falo de ética e moral. Tá? Então, como a liberdade está presente na ética e na moral, tá? E aqui eu coloco isso, se vocês quiserem printar essa tela e copiar no caderno, é bom. Por quê, gente? Porque toda vez que eu falo de quero, eu estou falando de vontade. Vontade, a gente fala dentro da ética, né? Até que ponto o homem usa a vontade eticamente, moralmente, né? Como que ele pode usar isso? Até que ponto, ao fazer as regras morais, por exemplo, a gente leva em consideração a vontade de um povo, né? Aí tem a liberdade, que nós vamos trabalhar hoje, e tem a obrigação. A obrigação é a heteronomia, essa palavrinha que quer dizer leis que são feitas pela sociedade. Hétero, né? Fora do ser. É aquilo que eu sigo, mas que não são as minhas leis, são as leis da sociedade, tá? Bom, e aí, gente, na aula do CMSP, eles colocaram vários, e aí vocês podem printar essa tela também, tá? Que depois vocês podem colar no caderno, né? Que são as várias definições de liberdade que foi trabalhado tanto na aula passada quanto nessa aula no CMSP, tá? E aí eu vou fazer um corte aqui, dizendo o seguinte, que a liberdade, no senso comum, nós dizemos que a liberdade é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Só que não é bem assim que funciona, né? Porque nem sempre eu posso fazer isso.
E nem sempre eu posso fazer o que eu quero. Daí vem, né, juntando o quero com o devo, né? Então, até que ponto eu posso fazer com que a minha vontade seja cumprida ou não, né? E para que eu seja um ser ético, isso pensando a nível de sujeito, cada um com a sua ética, nós temos que pensar o seguinte, que para mim tomar uma decisão de seguir, ou que seguir, se eu vou seguir uma obrigação, se eu vou seguir uma liberdade, se eu vou seguir uma lei, né? Uma obrigação, uma liberdade, uma minha vontade, o que eu vou seguir naquele momento, né? Você tem que saber o máximo possível daquilo. Então, aqui, né, a sabedoria, aí eu faço uma diferença entre o que é a sabedoria. Então, como eu ter sabedoria na hora de eu decidir, né? Sabedoria é saber o que aconteceu, por que aconteceu e como eu vou usar isso. Né? Então, sabedoria é eu saber o que aconteceu, por que aconteceu e o que eu vou fazer com isso, tá? Então, quando eu chego nesse ponto, eu sei decidir melhor sobre as coisas, tá? E aí, na aula também, eles falaram também sobre a questão da escolha, também, que eu estou acabando de falar, que faz parte também da liberdade, tá? E eu vou também falar, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, por exemplo, né, nós estamos falando do Cortella, que para ser ético eu preciso querer algo. Esse algo eu tenho que poder fazer, porque não adianta eu querer se eu não tenho liberdade de fazer. E eu devo fazer, por quê? Porque também isso que eu quero fazer é tão bom que todo mundo acredita que é bom. Então, quando eu junto essas três coisas, significa que eu estou sendo ética, eu não estou prejudicando ninguém e estou seguindo aquilo que eu quero. Então, na verdade, quando eu tenho um querer que leve em consideração aquilo que seria bom para todos, lembrando, gente, que o bom e o mal, e eu vou falar devagarzinho, o bom e o mal, eles não nasceram na natureza como uma arvorezinha. Nós criamos o bom e o ruim. Somos nós, seres racionais, que dizemos o que é bom e o que é ruim. A ética é aquele ramo da filosofia que vai dizer da onde vem o bom, que a sociedade onde eu vivo acredita que é bom. Da onde vem o ruim, que a sociedade que eu vivo julga dizendo que é ruim. Perceberam? A ética ela está acima do bem e do mal, porque ela é aquela que faz essa análise. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso, né? Até que ponto eu tenho que aceitar o que o professor fala como algo que é certo ou errado, né? Porque hoje, de modo virtual, nós temos um grande professor, né, gente, que é o Google, né? Aquilo que eu falo, ele é mais certo do que o Google? Ah, tá. Ou será que eu não sei procurar direito? Percebe, gente, que o bem e o mal, ele sempre está atrelado àquilo que eu acredito que é bom e mal. E aquilo que eu acredito que é bom ou mal está atrelado com aquilo que a minha sociedade onde eu vivo acredita. Certo? Certo. Todo mundo entendeu essa questão do bem e do mal? Sim. Beleza, tá? Então, nesse sentido, gente, eu tenho liberdade para acreditar no que eu quiser, correto? Eu acredito no que eu quiser, né? Agora, a grande coisa que nós temos que ter é o seguinte: se alguém te perguntar por que você acredita naquilo, para que você seja ético, do jeito que o Cortella frisa para nós, você tem que explicar por quê. Você está fazendo aquilo que você está fazendo, por que você acredita que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Tá? Então, você ter consciência do porquê você escolheu, isso é ser ético. Perceberam? Sim. Entenderam? Então, gente, é ética. Então, vamos lá. Ética como algo que geral é uma ciência que estuda os princípios e valores que deram origem ao bem e ao mal e naquela sociedade específica e deram origem às regras morais. Moral são as regras prontas, certo? Que a gente passa de geração em geração.
E aí, dentro de tudo isso, gente, tudo isso eu faço porque eu tenho liberdade. E a minha liberdade, ela muitas vezes, ela vem atrelada ou aquilo que eu acho bom, porque a sociedade acha, ou aquilo que eu acho bom particularmente. Né? E aí, quando você pensa em ética e moral, você está pensando por que a liberdade é importante? Porque a liberdade, ela me dá o ir e vir no sentido não só físico, né? Mas também no sentido de pensar o que é certo e o que é errado, de decidir, porque no final eu decido, né? E aí saber por que eu decido aquilo é muito importante para a questão da ética, né? Então, como no sentido ético, a gente faz uma análise desses princípios e valores, tá? Para a gente saber até que ponto nós somos livres ou não. Né? Então, a gente pode se perguntar, por exemplo, se na sociedade onde eu vivo, até que ponto eu tenho liberdade. E esse momento da pandemia, então, gente, vamos combinar que dá para a gente pensar muito sobre a liberdade, né? Até que ponto eu tenho liberdade ou não, né? O que estão protegendo, se realmente estão protegendo a minha vida ou não. Porque nesse momento, o que tem que estar em alta é a vida, né? Porque eu estou aí em luta contra um vírus, né? Então, aqui eu vou só ler para vocês algumas das definições, tá? Pode falar. A Samira levantou a mão. Samira, pode perguntar, querida, porque eu não estou te vendo. Faz em voz alta, por favor. Se ela não conseguir em voz alta escrever no chat, alguém pode ler para mim, por favor? Sim. Então vai, estou aguardando. Tudo bem? Posso continuar ou... Pode continuar, se ela falar alguma coisa, eu aviso. Tá bom, então beleza. Então vamos lá, gente. Ó, por exemplo, aqui eles colocaram aqui liberdade e significados fundamentais. Aí eles falaram da autodeterminação. O que é autodeterminação? Eu determino no que eu vou acreditar ou não. Né? A autocausalidade, né? Eu, por exemplo, eu dizer, bom, eu estou decidindo isso, aí já entra na explicação, né? Eu estou decidindo isso porque se eu não fizer isso vai ter certa causa. Por exemplo, né? Eu não vou na aula de filosofia hoje porque eu não levantei bem hoje. Né? Então, quer dizer, só que eu tenho que saber, na alta causalidade, eu tenho que saber as consequências. Percebe? Então, quando eu tenho essa liberdade, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm a liberdade de fazer o que vocês quiserem. Só que o que vocês têm que ter em mente é que toda a ação tem uma reação. Isso é uma lei. É uma lei natural. E ao saber disso, eu tenho que ser até que ponto eu sou livre, né, dentro dessa lei, né? Eu posso fazer o que eu quiser. O problema é que a reação é como se eu, como sujeito ético, eu tenho que ter consciência de uma reação. Percebe? Perceberam isso? Sim. Certo? Isso é autorresponsabilidade que a gente pode falar, né? E isso Sartre diz, né? Eu sou responsável, eu sou condenado a ser livre, porque ao ser livre eu sou responsável por todos os meus atos, né? Então, eu posso ir contra uma regra moral? Posso. Né? Até que ponto você está preparada, né? Tem a claridade de saber que aquilo realmente você vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo, né? E aí eles falaram também da necessidade, que é essa necessidade que eu estou falando para vocês, né? É necessário que eu saiba a causa daquela escolha. Então, quanto mais eu souber daquilo, melhor. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, gente, que a sabedoria é saber como você vai usar as informações que você tem. E sabendo que, gente, por favor, né? Informação é diferente de conhecimento é diferente de sabedoria, tá? Os dados são diferentes disso. Então, gente, quando eu tenho uma informação, não significa que eu tenho conhecimento e muito menos que eu tenho sabedoria sobre aquilo, gente. Tá? Então, informação não é conhecimento. Tá? O conhecimento é quando eu sei por que aconteceu aquilo,
Eu tenho todos os dados sobre aquele acontecimento. E eu posso, e quando eu sou sábia, eu sei usar aquilo na minha vida. Então, são passos, tá? Bom, então a liberdade, existem campos de atuação onde eu posso pensar o que é a liberdade. Como eu posso ter liberdade na moral, na política, na economia, né? E aí tem alguns filósofos que eles citaram, né? Então, Aristóteles diz que as ações têm naqueles que as praticam sua causa de origem, né? O que significa isso? Significa isso que eu falei da causalidade, gente. Quando eu escolho alguma coisa, tenho a liberdade de escolher, eu tenho que saber tudo que está, que é a respeito daquele assunto. Para me escolher, quanto mais eu tiver de informação sobre aquilo, melhor, né? Alberto Magno, por exemplo, livre é quem é causa de si. O que é causa de si? Eu posso dizer assim, eu escolhi isso porque eu sou responsável por isso. Ser causa de si é ser responsável pela sua escolha. É isso. Simples, né? Depois tem Tomás de Aquino, Deus como primeira causa, e aí nós vemos aquela explicação da questão da responsabilidade, né? Não impede que o homem seja a causa do seu. Deus te deu o livre-arbítrio. E você é que está escolhendo. Pode falar. A Samira falou assim que a aula já acabou e o professor já mandou outro link. Ai, tá bom, gente. Então, olha, por favor, printem essa tela, tá bom? E aí eu quero que vocês copiem isso no caderno. E se precisar, vocês vão lá ver essa aula novamente, tá bom? Para pensar. Eu só quero dar um último recado, tá, Samira? Nós vamos ter, o ano passado a gente teve a live da diversidade, que foi a respeito do racismo estrutural, não sei se vocês lembram, foi em novembro, tá? E agora nós vamos ter novamente a live diversidades, tá bom? E nessa live, dessa vez vai ser diferente, da outra vez nós tivemos convidados, foram os professores, dessa vez quem vai fazer a live são os alunos, tá? Claro, com devido preparo, nós vamos preparar vocês tudo direitinho, mas para isso nós vamos disponibilizar para você um link de pesquisa para saber quem quer participar efetivamente da live. Ir lá, apresentar, quem gostaria se sente à vontade para isso, tá bom? E aí, esse formulário de pesquisa, ele vai ser disponibilizado nos grupos, eu vou fazer a arte e disponibilizar lá, mas os professores de humanas já estão disponibilizando esse link para vocês poderem já ir respondendo, tá bom? Então, por favor, não deixem de responder. Isso é muito importante, porque a partir daqueles que querem participar, nós vamos organizar vocês para essa live, que vai ser agora no final do segundo bimestre, tá? E depois eu colho aí quem estava presente para colocar a participação. Eu só quero que vocês escrevam aí no chat, antes de ir embora, por favor, o que já foram. Aqueles que não foram, por favor, escrevam o que vocês acharam, se foi claro o que a professora falou, se ficou confuso, como que foi. Escrevam a impressão de vocês e já podem ir para outra aula. Nossa, gente, que correria eu, hein? Tá? Um grande beijo, foi um prazer estar com vocês novamente, meus queridos. Um beijo. Um beijo. Um beijo, querida. Vamos para outra aula. Correria, hein, gente? Nossa. Um beijo. Tchau, meus amores. Tchau. Interrompendo a gravação.